A aliança de Deus com Abraão, o início da promessa messiânica e o pacto da fé. A história da aliança de Deus com Abraão representa um dos pilares centrais da revelação divina no Antigo Testamento. Ela é o ponto de partida de toda a narrativa da redenção e o alicerce sobre o qual se constrói a fé bíblica. Ao chamar um homem comum, oriundo de uma terra idólatra, Deus inicia um plano que mudaria a história da humanidade, estabelecendo um relacionamento baseado não em ritos ou méritos humanos, mas em fé, obediência e promessa. Juan, o chamado de Abraão, a iniciativa divina em Gênesis 12. Deus aparece a Abrão. Seu nome ainda não havia sido mudado, e o chama a deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, para ir à terra que eu te mostrarei. Essa ordem vem acompanhada de uma promessa extraordinária. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção reene, dos en dos. Esse chamado revela uma verdade fundamental. A aliança é sempre iniciativa de Deus. Abraão não buscava a Deus, foi Deus quem o escolheu, separando-o de um ambiente pagão para estabelecer uma linhagem santa. Essa escolha soberana demonstra que a graça precede toda ação humana, menos o próprio Deus, quem dá o primeiro passo em direção ao homem. A resposta de Abraão é um exemplo marcante de fé. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Reene 12:4. Ele não sabia para onde ia, mas confiava naquele que o chamava. O autor de Hebreus interpreta esse ato como a expressão mais pura da fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Hemoglobina 11:8. A fé, portanto, torna-se o fundamento da aliança. Não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança prática, que leva à obediência, mesmo quando o futuro é incerto. A promessa, bênção, terra e descendência. A aliança abraâmica contém 3 elementos principais: bênção, terra e descendência. Primeiro, Deus promete fazer de Abraão uma grande nação. Uma promessa surpreendente, considerando que ele e Sara eram idosos e sem filhos. A descendência seria o sinal visível da fidelidade divina. Segundo, Deus promete a terra de Canaã, que se tornaria o símbolo da herança divina e do cumprimento da promessa. Terceiro, e mais importante, Abraão seria um canal de bênção para todas as famílias da terra René 12:3. Essa terceira promessa revela o alcance universal da aliança. O plano de Deus não era abençoar apenas um povo, mas todas as nações através de Abraão. É aqui que o Antigo Testamento aponta diretamente para Cristo. O apóstolo Paulo interpreta essa promessa como profética. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, GL 3:16. Assim, a aliança abraâmica é o embrião da promessa messiânica. O Messias viria da linhagem de Abraão para redimir toda a humanidade. 3. O pacto confirmado. Sinais e sacrifícios em Gênesis 15. A aliança é formalmente ratificada. Deus ordena a Abraão que ofereça animais em sacrifício e, em uma visão, uma tocha de fogo e um forno fumegante passam entre as metades dos animais partidos. Essa cerimônia representa um pacto solene, comum na antiguidade, onde as partes envolvidas se comprometiam sob pena de morte caso quebrassem o acordo. Contudo, aqui há um detalhe impressionante. Apenas Deus passa entre as partes. Abraão não participa do ritual, o que indica que o cumprimento da promessa dependia inteiramente de Deus e não do homem. O Senhor se coloca como garantidor absoluto de sua palavra. Mais adiante, em Gênesis 17, Deus amplia a aliança e institui o sinal da circuncisão como marca física do pacto. A circuncisão não era apenas um ritual externo,
mas uma lembrança permanente de que aquele povo era separado para Deus. O nome de Abrão é mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. A mudança de nome simboliza uma nova identidade e missão. Essa transformação interior e exterior aponta para uma realidade espiritual. A verdadeira aliança não está apenas nos sinais físicos, mas no coração. O próprio Antigo Testamento mais tarde reforça isso. Circuncidai, pois, o vosso coração, DT 10 e 16. E o Novo Testamento confirma: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, Relela 6 e 15. 4. A prova suprema da fé. O sacrifício de Isaque, em Gênesis 22. Encontramos o momento mais dramático da vida de Abraão. Deus ordena que ele ofereça seu filho, Isaque, o filho da promessa, menos em sacrifício. A ordem parece contradizer tudo o que Deus prometera. Ainda assim, Abraão obedece. Ele sobe o Monte Moriá com o filho, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo, se fosse necessário, a Tibelas 11 e 19. No último instante, o anjo do Senhor o impede e provê um carneiro para o sacrifício. Esse episódio revela a profundidade da fé de Abraão e o caráter de Deus. Um Deus que prova, mas também provê. O Monte Moriá se torna um local profético. Séculos depois, na mesma região, Deus ofereceria seu próprio filho, Jesus Cristo, como sacrifício perfeito. Assim como Abraão não negou seu filho, Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, o entregou por todos nós. Eremelas 8:32. O sacrifício de Isaque é, portanto, um tipo do sacrifício de Cristo, selando a conexão entre a antiga e a nova aliança. 5. A aliança como modelo de fé e justificação. A vida de Abraão estabeleceu o modelo da justificação pela fé. Em Gênesis 15, 6 está escrito: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Esse versículo é central em toda a teologia bíblica. Ele demonstra que a salvação nunca foi baseada em obras, mas na fé. Paulo cita esse texto em Romanos 4, para mostrar que a justificação pela fé, tão enfatizada no Evangelho, já estava presente no Antigo Testamento. Abraão foi justificado antes mesmo de ser circuncidado, provando que a graça de Deus precede qualquer sinal religioso. Por isso, ele é chamado Pai de todos os que creem. Eremelas 4 e 11. Assim, a aliança abraâmica não apenas moldou a história de Israel, mas fundamentou o princípio espiritual do cristianismo. A salvação é dom gratuito de Deus, recebido pela fé. 6. Conclusão. A relevância da aliança hoje. A aliança de Deus com Abraão transcende o tempo e continua relevante para os crentes de hoje. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros dessa mesma promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa Relela 3 e 29. Isso significa que cada cristão participa da herança espiritual inaugurada com Abraão, menos a bênção da fé, a presença de Deus e a promessa de uma terra eterna, o reino dos céus. A história de Abraão nos ensina que o caminho da aliança é o caminho da confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Em última análise, o pacto com Abraão não é apenas um evento histórico, mas uma revelação do coração de Deus. Um Deus que escolhe, promete, prova e cumpre. Um Deus que chama o homem à fé e à obediência, oferecendo em troca não apenas bênçãos materiais, mas uma comunhão eterna. Assim como Abraão olhou para o céu e creu nas promessas de Deus, somos chamados hoje a olhar para Cristo, o cumprimento supremo dessa aliança, e crer que aquele que prometeu é fiel. Hemoglobina 10 e 23.